Olá, eu sou Moisés, seja muito bem-vindo à série The Good Book. Esta é a série onde eu estou lendo toda a Bíblia Sagrada. Comecei a partir do livro de Mateus e agora já estamos em Atos. Vamos completar todo o Novo Testamento e assim iniciar o Velho Testamento a partir de Gênesis. Muito obrigado a você que nos acompanha nessa leitura, você que está aqui todos os dias curtindo, compartilhando, comentando todo o nosso conteúdo. Que Deus te abençoe. Você que é novo, clique no botão inscrever-se, ative as notificações e fique por dentro de tudo que é publicado aqui no canal para você. Lembrando que nós também estamos nas plataformas de áudio Apple Podcast e também no Spotify. Bíblia de Estudo de John Wesley. Esta é a Bíblia ao qual eu estou utilizando para leitura. Ela é da Sociedade Bíblica Brasileira. Abra comigo Atos dos Apóstolos, versículo de número 16. Atos dos Apóstolos, versículo de número 16. A partir do capítulo 16, perdão. No capítulo de número 15, os títulos foram a controvérsia sobre a circuncisão de gentios, a reunião dos apóstolos presbíteros em Jerusalém, o parecer de Tiago, como também a decisão enviada a Antioquia, a leitura da mensagem e a segunda viagem missionária. Paulo e Barnabé se separam. Paulo leva Timóteo consigo. Esse é o título do capítulo de número 16. Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, para que as observassem. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. A visão em Troade, capítulo 16, versículo 6 do livro de Atos. E percorreram a região de Frígio Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procurou partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Paulo em Filipos, a conversa de Lídia, versículo de número 11 do capítulo 16 de Atos. Tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte a Neápolis. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez este pedido: se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso a cura de uma jovem adivinhadora. Versículo de número 16 do capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída do espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se para ela, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o espírito saiu. Paulo e Silas são açoitados e presos. Versículo 19 do capítulo 16.
Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, o lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e o prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e todas as correntes de todos os presos se soltaram. A conversão do carcereiro. Versículo 27 do capítulo 16 de Atos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando a espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra do Senhor ao carcereiro e todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros de da sua casa foram batizados. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Paulo e Silas livres da prisão. Versículo de número 35 do capítulo 16 de Atos. Quando amanheceu, os magistrados enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem para o carcereiro: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou isso a Paulo, dizendo: os magistrados ordenaram que vocês fossem postos em liberdade. Portanto, vocês podem sair, vão em paz. Paulo, porém, lhe disse: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos jogaram na cadeia, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora nos mandar embora sem maior alarde? Nada disso. Pelo contrário, que eles venham e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos magistrados. Quando estes souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo. Então foram até eles e lhes pediram desculpas, e, relaxando-lhes a prisão, pediram que se retirassem da cidade. Tendo saído da prisão, Paulo e Silas dirigiram-se para Lídia e, vendo os irmãos, os animaram. Depois partiram.